Dia, pessoal, tudo bem? A propósito do dia de hoje é fazermos alguns exercícios envolvendo operações com números racionais, tá? Então, lembre-se, primeiro você vai tentar resolver os exercícios, após essa tentativa, tendo sucesso ou não, você vai assistir esse vídeo, tá? Se você não entender a resolução, na próxima aula você me procura. Bora lá? Então, os exercícios são 35, 38 e 39, da página 85 a 87, e os exercícios 17 e 18, da página 104 a 106. Bora lá? Bom, considerando que vocês já fizeram todos os exercícios, eu vou para a resolução. Rodrigo comprou 2,4 quilos de bacalhau e pagou R$ 144. Quando chegou em casa, ele foi conferir a receita que faria para o almoço de domingo e notou que precisava comprar mais 0,4 quilogramas. Então, voltou ao mercado no qual havia comprado anteriormente e o preço não havia mudado. Isso é importante, o preço não havia mudado. Calcule quanto ele pagou pela quantidade desse bacalhau, então quanto ele pagou pela quantidade do bacalhau e quanto ele gastou no total com a compra do bacalhau. Então são duas perguntas, ok? Bom, para determinar o quanto ele vai pagar por 0,4 quilos de bacalhau, eu preciso primeiro determinar o preço de 1 quilo de bacalhau, que a gente chama de preço por quilo, tá? O preço por quilo aqui, ele é determinado pela razão entre o valor pago e o peso que eu paguei por R$ 144, tá? Então, é essa divisão aqui. Na divisão envolvendo números decimais, aí existe uma estratégia muito comum, que é de igualar o número de casas decimais. Observe que 2,4 tem uma casa decimal e 144 não tem nenhuma. Então, vou igualar vou acrescentar um zero ali no 144, né, vírgula zero, e aí vou igualar o número de casas decimais. Após fazer isso, eu ignoro as vírgulas. Então, eu deixo de ter uma divisão de números decimais para ter uma divisão de entre números inteiros. E o resultado de 1.440 por 24 é 60. Tá? Para quem tiver dúvida, 1.440 dividido por 24 dá 144 por 24 dá 6, 6 vezes 24 é 144, resto, aí aqui dá zero. Abaixa esse zero que vem para cá, dá o 60. Determinado o preço de 1 quilo, eu agora sim vou determinar o preço por 0,4 quilogramas. Tá? Como que eu determino o preço quando eu compro qualquer coisa no quilo, né? No peso? Eu pego o peso que eu quero comprar e multiplico pelo preço de 1 quilo. Então, aqui eu estou multiplicando R$ 60, que é o preço de 1 quilo, por 0,4 quilos, tá? Que é a mesma coisa que 400 gramas. Bom, na multiplicação, pessoal, a gente multiplica o 60 vezes 4, ou seja, eu ignorei a vírgula. E isso dá 240. Após fazer isso, eu volto para cá e observe que esse meu fator aqui tem uma casa decimal, esse aqui não tem nenhuma. Então, a minha resposta vai ter que ter uma casa decimal. Tá? Lembrando que o resultado de um produto entre números decimais, ele tem que ter o mesmo número de casa do que a soma de todos os fatores. Tá? Então, se no primeiro fator tiver uma casa decimal e no segundo fator tiver uma casa decimal, eu tenho um total de duas casas decimais que vai ser transportado para o resultado. Nesse caso, é 0 casas decimais mais uma casa decimal. Total de uma casa decimal aqui, tá? Bom, eu já respondi a primeira pergunta. Calcule quanto ele pagou por essa quantidade de bacalhau, R$ 24. Agora eu quero saber quanto que ele gastou no total. Bom, ele já havia gastado 144. Então, o preço total será 144 mais 24. Isso é igual a R$ 168. Ok? Próxima questão. Ricardo parou seu carro em um posto de combustível e abasteceu com gasolina. Se Ricardo gastou R$ 187,95 em 42 litros de combustível, qual é o preço de 1 litro de gasolina nesse posto? Tá? Então, a gente está tentando determinar o preço do litro de gasolina, tá? Ou seja, o preço de 1 litro de gasolina. Para isso, eu faço o quociente entre o valor pago e a quantidade de gasolina que eu comprei em litros. Tá? Então, faço essa divisão. Novamente, uma divisão envolvendo números decimais. Eu percebo que aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu não tenho nenhuma. Então, eu vou igualar o número de casas decimais, acrescentando 2 zeros aqui à direita da vírgula. Feito isso, eu ignoro as vírgulas e passo a ter 18.795 dividido por 4.200. O resultado disso vai dar 4,475. É um hábito nos postos de gasolina a gente ter 3 casas decimais, apesar que no nosso sistema monetário não se usa isso. Então, vou arredondar para 4,48 reais, tá? O preço de 1 litro de gasolina. Bom,
como que eu fiz essa conta aqui? Vamos lá. 18.795 dividido por 4.200. Eu vou pegar aqui, isso aqui vai dar 4. 4 vezes 4.200 dá 16.800. Aqui vai dar 5 menos 0, 5. 9 menos 0, 9. 7 não dá para extrair 8, então aqui fica 7, aqui fica 17. Aqui vai dar 9, 17 menos 8. 7 menos 6 dá 1, e 1 menos 1, 0. Eu acrescento um 0 aqui, uma vírgula aqui, e novamente vai dar 4. Tá? 4 vezes 4.200 novamente dá 16.800. Vou fazer a subtração aqui, 0. 5 menos 0, 5. 9 menos 8, 1. 9 menos 6, 3. E 1 menos 1, 0. Acrescento um 0 aqui sem acrescentar lá, porque eu só vou acrescentar 0 aqui se eu tiver que acrescentar dois números consecutivamente aqui. Aqui vai dar 7. 7 vezes 4.200 vai dar 29.400. Ok? Espero não ter feito a conta errada, senão eu volto e refaço. 0 menos 0, 0, menos 0. 5 menos 4, 1. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 11. 11 menos 9 dá 2 e aqui dá 0. 2.100 não dá para dividir, eu acrescento um 0, novamente sem acrescentar aqui, aqui vai dar 5. 5 vezes 4.200 dá 21.000. Resto 0. Ok? Então, é esse resultado aqui. Teria que ter feito essa divisão aqui. Beleza? Bom, vovó de Zelda deseja repartir uma caixa de bombom entre seus 8 netos. Porém, ao pegar a caixa, percebeu que ela não estava completa e que só há 7/10 do total de bombons. Mesmo assim, vovó de Zelda conseguiu repartir todos os bombons entre seus netos, com seus netos, sem sobrar nenhum. Qual fração representa a quantidade recebida por cada neto em relação ao total de bombons da caixa? Então, eu tenho o total de bombons da caixa, que é 7/10. E eu vou dividir pela quantidade de netos. Então, eu tenho 7/10 dividido por 8, tá? Eu posso reescrever essa expressão como 7/10 dividido por 8 sobre 1. E aí, pessoal, na divisão, a gente aprendeu o quê? A gente conserva a primeira fração, no caso, 7/10, e multiplica pelo inverso da segunda, 8 o inverso de 8 sobre 1 é 1 sobre 8. Tá? E agora eu multiplico os numeradores e os denominadores, obtendo o resultado de 7 sobre 80. Ou seja, cada neto vai receber 7/80 da caixa de bombom. Ok? A questão foi um pouquinho mais fácil, né? Um supermercado opera com disponibilização aos seus clientes de carrinhos de um único modelo. Na figura a seguir estão descritos o comprimento dos carrinhos e o tamanho da folga que há quando 2 carrinhos estão encaixados. As medidas estão em metros. Nesse supermercado, os carrinhos ficam guardados encostados em uma parede que mede 26 metros. Quantos carrinhos encaixados cabem encostados nessa parede? É importante observar o seguinte, pessoal. Eu vou só colocar uma medida aqui, ó. Um carrinho é 1,12. 2 carrinhos seriam 1,12 mais 0,21. Ou seja, pessoal, a cada novo carrinho que eu encaixar aqui, tá? Eu vou acrescentar 0,22. Ah, professor, então basta dividir 26 metros por 0,22? Não, porque eu tenho que considerar que o primeiro carrinho, ele ocupa 1,12. Tá? Então, eu pego e faço o seguinte cálculo. Eu primeiro vou calcular a distância entre a distância que o primeiro carrinho ocupa. Então, eu pego 26 e subtrai 1,12. Tá? Isso vai dar 24,88. Então, um carrinho, ou o primeiro carrinho, vai ocupar 1 metro e 12 centímetros e vai sobrar 24,88 para distribuir para todos os outros carrinhos, que cada um desses carrinhos vai ocupar 0,22. Então, para determinar os demais carrinhos, o espaço que eles vão ocupar, já que um entra, né, fica dentro do outro, eu vou pegar esses 24,88 e dividir por 0,22. Nesse caso, as casas decimais, ou o número de casas decimais já é o mesmo. Então, o que eu faço? Ignoro as vírgulas. Eu vou dividir 2.488 por 22. O resultado vai ser aproximadamente 113 carrinhos, tá? Bom, a resposta, então, é a letra A? Não, porque esses aqui são os demais carrinhos. Eu não posso esquecer esse primeiro aqui. Então, a resposta seria 113 mais 1, que é 114 carrinhos, ou seja, letra B. Uma boa pegadinha aqui, né, pessoal? Bom, fazendo as contas aqui para
tirar dúvidas de quem teve dificuldade de fazer as contas. Então, primeiro eu faria, vou fazer aqui em cima, 26,00 menos 1,12. Lembrando que, quando eu faço adição ou subtração, a posição da vírgula tem que ser uma em cima da outra, inclusive do resultado. Tá? Esse 6 vai deixar de ser 6, vai passar a ser 5. Aqui passaria a ser 9, aqui passaria a ser 10. Ficou muito bolado? A gente faz de novo. Vamos baixar um pouquinho, porque senão a gente vai ter que fazer as contas. Vou fazer aqui, ó. Vou deixar a divisão para o lado de lá. Então, vou ter aqui, ó, 26,00 menos 1,12. Então, funciona assim. Aqui a vírgula já posso colocar aqui. Esse 0 não dá para tirar 2, né? Não dá para pegar emprestado com esse, vai pegar com esse. Então, aqui ficaria 5, empresta para cá, que fica 10. Que fica 9, porque ele vai emprestar para cá, que vai ficar 10. 10 menos 2, 8. 9 menos 1, 8. E aqui 5 menos 1, 4. E aqui 2 menos 0. Então, achei esse 24,88. Agora, eu preciso dividir 22.488 dividido por 22. Tá? Aqui 24 por 22 dá 1. 1 vezes 22, 22. Sobra 4. Abaixo o 8. Tá? Isso daqui vai dar... 4 menos 2, 2. Abaixo o 8 vira 28. Aí aqui eu vou ter 1 de novo. Querendo errar, né? 1 vezes 22, 22. Sobra resto 6. Abaixo o 8. E aí vai dar 3. 3 vezes 22 vai dar 66. Sobra 2 aqui, ó. Por isso que o resultado é aproximado. Ah, professor, não preciso colocar a vírgula e continuar a divisão? Não. Por quê? Porque não vai caber mais um carrinho. Pode ser que caiba um pedaço do carrinho, digamos assim. Não vai caber mais um carrinho, tá? Então, por isso que eu paro em 113. Eu não preciso saber aqui. Mesmo que a resposta fosse 113,9, eu não ia ter 114, eu não ia arredondar. Ok? Ficar atento a esse detalhe. Bom, Pedro estava medindo a altura que uma bolinha de tênis alcançava depois de cair em cima de uma mesa e quicar no chão. Ele realizou o experimento 6 vezes e anotou as medidas na tabela seguinte. Então, aqui são as alturas, né? No final, ele somou todas as alturas e dividiu por 6, que foi o número total de experimentos. Isso a gente chama de média aritmética, tá, pessoal? Com a aproximação de duas casas decimais, o resultado que Pedro encontrou foi... Então, primeiro ele somou todas as medidas, ele vai achar 1,83, depois ele vai dividir isso por 6. De novo, igualar o número de casas decimais. Eu vou acrescentar 2 zeros, 0,00 por 6, e vou dividir, na verdade, 183 por 600. Isso vai dar aproximadamente 0,305. Letra E. Tá? Observe que aqui fala aproximadamente, tá? Então, vamos lá. Fazendo as contas. Vou fazer aqui primeiro a soma. 0,26, vírgula embaixo de vírgula, pessoal. 0,36, 0,32, 0,29, 0,32 novamente, 0,28. Espero não ter copiado nenhum deles errado, que eu olhei para cá e não para cá. Vamos lá. 6 com 6, 12, com 2, 14, com 9, 23, com 2, 25, com 8, 33. Espero não ter errado, tá? 3 com 2, 5, com 3, 8, com 3, 11, com 2, 13, com 3, 14, não, vamos de novo. 3, 5, 8, 11, com 2, 13, com 3, 16, com 2, 18. Vai 1 aqui e abaixo a vírgula aqui, 1,83. Agora eu tenho que dividir 183 por 600. Então, vem aqui 183 dividido por 600. Não dá para dividir, eu acrescento um zero, vírgula. Aí 1.800 por 600 dá 300, 300 e 600, 1.800. Aqui vai sobrar 30. Agora vem uma parte interessante, que é muito comum os alunos não entenderem, às vezes, o porquê, né? 30 não dá para dividir por 600. Então, eu vou acrescentar um zero aqui. E aí, 300 não dá para 600. Eu vou acrescentar outro zero aqui. Nesse momento, eu acrescento aqui, ó. Por quê, pessoal? Funciona assim. Vou voltar aqui desde o início. O resultado tinha dado 30. Aí, na hora que eu acrescentei um zero aqui, o meu número aqui, ele ficou aumentado 10 vezes, certo? De 30 para 300, aumentou 10 vezes. Mas aqui, na hora que eu for colocar, se eu fosse colocar a resposta aqui, comparado a esse número, o número aqui estaria 10 vezes menor, porque está na casa dos décimos, e aqui dos centésimos, desculpa.
tá? Então, estaria 10 vezes menor. Como eu tive que aumentar meu número novamente aqui, eu tenho que pular mais uma casa aqui, porque eu estou aumentando 10 vezes aqui, eu tenho que ir reduzindo 10 vezes aqui. É como se fosse uma compensação. Por isso eu acrescentei o 0. Ah, professor, eu não entendi. Então, entenda o seguinte. Tenho 30. Baixei um 0, eu não acrescento 0 aqui. Mas a partir do momento que eu baixei o segundo número consecutivo, aí eu coloco um 0 aqui. Tá? Talvez assim seja mais objetivo e mais fácil de decorar. 3.600 é 5. 5 vezes 600 é 3.000. Isso dá resto zero. Aí você pode falar, professor, mas o resto deu zero, então a conta não é aproximada. Provavelmente porque as medidas que ele pegou aqui, nesse experimento, elas não são totalmente exatas, né? Ele deve ter aproximado aqui. Ok? Pessoal, espero que tenham conseguido fazer, conseguido entender, tá? E que vocês tenham um excelente dia. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau, pessoal.